Que a Shalom do Pai esteja com quem for ouvir. Vamos falar hoje sobre os espíritos enganadores, que acabou recentemente a festa, dos pagãos, as festas das fogueiras, que hoje anteiam as igrejas, pastores. Esses são falsos profetas. Se a gente for falar assim, igual tem Bilã, Jezabel, os nicolaítas, que está em Apocalipse, eles não são falsos profetas porque eles são profetas dos deuses falsos. Então, eles não são falsos profetas. Eles são profetas do Deus falso. Falso profeta é aquele que ensina erroneamente, que faz o povo de Deus errar. Não é isso? Então, só para trazer esse entendimento de que o que é falso profeta? Falso profeta é que pega a palavra de Deus e não ensina as leis o que está ali, mas ensina, pega a palavra de Deus, eles pegam a mesma palavra e corrompe. Esses são falsos profetas, com ensinos errados. Para começar, esses espíritos enganadores que teve muitos e hoje, quanto tem? E como está cheio de falsos profetas, pastores e pastoras enganadoras, não é? E para cada, uma porcentagem, para cada 400 falsos, é só um profeta verdadeiro. Como está na palavra, para cada 400 Elias, vamos colocar. Elias, ele era 800, que era 450 profetas de Baal e 400 profetas de Asherá. Só que Jezabel não deixou as de Asherá ir, só mandou os profetas de Baal, os 450, contra um profeta verdadeiro, o do Eterno. Não é isso? Então, e a mesma coisa é Miqueias, que eu tinha falado outro nome no estudo passado, na palavra passada, mas é Miqueias. Miqueias contra 400 profetas falsos, que foi o próprio Senhor, porque o povo quer ser enganado, gosta de ouvir a verdade. Por isso que o povo de Deus, o que ouve, o que é do verdadeiro, ouve a palavra do Senhor, ouve a voz do que é verdadeiro e não se deixa ser enganado. Por isso que a gente tem que ser a cada dia sábio, buscar o pleno conhecimento do Senhor. E para começar, vamos ler Números, para trazer o entendimento. Vamos falar sobre Bilão e Balaão, que a gente fala. A palavra fala mais do que nós. No 25, Números 25 fala assim: Israel permaneceu em Setim, e lá o povo começou a se prostituir com as mulheres de Moabe. Que aí tem lá que Balaão está na mula, e o Senhor fala com ele, porque Bilã é aquele que tem visão de olhos abertos. Nós, como oramos, a gente fecha nossos olhos para enxergar o nosso eu interior, ver e eixou a luz que o Espírito de Deus habita em nós. Mas Balaão era aquele que era um profeta, não do Senhor. Ele era um profeta dos deuses de D minúsculo. E ele tinha visão de olho aberto, mas ele não conseguiu profetizar contra o povo do Senhor. Não pode amaldiçoar a quem o Senhor abençoa. Que hoje se canta até nas todas as sinagogas o Matovu que fala. E aqui eles ensinaram, Balaão, como ele não pôde amaldiçoar, por que Bilã está lá em Apocalipse e fala? E é como nas igrejas ensina o povo de Deus a pecar. Os ensinamentos de Balaão, que eles corrompem, como ele não pôde amaldiçoar o povo de Deus, ele falou, mas para o rei Balaque, não, mas tem como fazer o povo de Deus errar, falsos ensinos, fazer aquilo que é através do alimento, comidas sacrificadas a ídolo, não é? E a prostituição, a lascívia, a luxúria, a prostituição. E foi dessa maneira que ele fez o povo de Deus errar, que está aqui no 25 claramente. E aqui, continuando no 2, fala assim, essas mulheres convidaram o povo para os sacrifícios feitos a seus deuses, quando o povo comia e se prostrava diante desses deuses. Que às vezes fala assim, prostrava, às vezes no comer, só no comer.
algo que era oferecido, eles já estavam se prostrando. Não é isso? Por causa de Israel se ter unido desta forma a Baal-peor, a ira de Adonai acendeu-se contra Israel. Adonai disse a Moshe: pegue todos os chefes do povo e enforque-os voltados para o sol, porque era o Deus que eles estavam buscando, não ao Senhor Deus verdadeiro. Diz Adonai, diante de Adonai. Não é que Deus era o sol e mandou enforcar diante. Enforque diante do Deus sol que eles estavam adorando. Diante de Adonai, que Deus estava ali. Não era em frente ao sol, que Deus está em todo lugar. Para que a fúria ardente de Adonai seja desviada de Israel. Moshe disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deve executar os membros de suas tribos que se uniram a Baal-peor. Naquele momento, um homem de Israel, olha a ousadia dos pecadores que acham que não, que Deus tem que engolir, Deus tem que me aceitar. Eu sou filho de Deus, Deus tem que me aceitar. Olha a ousadia. Naquele momento, um homem de Israel aproximou-se trazendo a sua família, que era o quê? A família de que ele era um israelita, uma mulher de Midian. E os olhos de Moshe e de toda a comunidade de Israel, pelo fato de estarem chorando a entrada da tenda do encontro, toda aquela destruição ali que eles vendo, eles estavam ali clamando ao Senhor, com muitos dos povos, dos que são fiéis ao Senhor. No 7 fala assim: quando Pirras, que estava ali, né, o filho de Eliezer, neto de Arão, o Corém, viu isso, ele se levantou do meio da multidão, tomou uma lança em sua mão e seguiu atrás do homem de Israel até o interior de sua tenda, onde atravessou os dois com uma lança. O homem de Israel e a mulher, na altura do estômago, assim que cessou a praga, assim foi e cessou a praga no meio do povo de Israel. Mesmo assim, em todo esse pecado que o povo de Israel cometeu, 24.000 morreram desta praga. Então, é muito sério aí falar, não tem nada não. Tenha cuidado com esses ensinamentos do não tem nada não. O que que tem? O que que tem? Começou desde lá, desde o deserto, o ensinamento de Balaão, o ensinamento de Jezabel e o ensinamento de Nicolaítas, que é muito sério. Tudo envolve essas crendices que foram colocadas, não é? Balaão, Jezabel, não é falso profeta, eles eram profeta dos falsos deuses, mas Nicolaítas é falso profeta. Nicolaíta é falso profeta porque ele conhecia e ele botava aqueles panos quentes. Não tem nada não. Porque ele queria, no caso da teoria, da prosperidade dentro, né, da igreja. Ele oferecia muitos presentes, como no Natal, não tem nada não, vamos botar a árvorezinha lá dentro para chamar o povo, é só comércio. A gente hoje vê até pastores grandes de multidões que seguem eles, falando não, hoje as comidas típicas tem muito, é tempo de muito milho, não tem nada, hoje é só comércio, naquele tempo que era idolatria. Meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com esses ensinos de falsos profetas que conhecem o Senhor, falso profeta que conhece o Senhor e não ensina o que está escrito na palavra. A palavra do Senhor é imutável. A lei do Senhor é imutável. Ela é verdadeira. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Não vai com essa que a lei morreu, que Yeshua aboliu a lei, Yeshua cumpriu a lei. Se você fala que Yeshua não cumpriu a lei, você é mentiroso. Porque ele fala que ele veio fazer toda a vontade do Pai. Hoje as pessoas cumprem a lei da nação, cumprem a lei que é regras, né, que é instrução de uma empresa que você trabalha, vai te passar tudo ali, ó, o que você tem que fazer, o que você pode, o que você não pode. Você cumpre, porque você quer seu trabalho, quer seu emprego. Mas as leis de Deus, não, a lei morreu,
Ah, eu posso fazer o que eu quiser. É baderna. Ah, é baderna. Deus aceita tudo, Deus tem que me aceitar. Não é assim não, meus irmãos. Você que tem sua casa, que é um pai de família, você tem que ter regras. Se você deixa tudo, vira baderna na sua casa. Não é assim. Nós como mães também. Então a gente tem que ter cuidado com os profetas. E quanto tem? Olha a quantidade, a porcentagem que é dos profetas do mal ou dos profetas de Nicolaítas, que são muitos. Como lá em Miqueias foi 40-1. Só um profetizou a verdade. 400 só mentira, só coisa boa. Vamos ler um pouquinho aqui que está em 2 Crônicas 18. Só um pouquinho para falar aqui. Quem é, né, esses 400 lá que o espírito da mentira. E eles gostavam, eles queriam ouvir a mentira. Que foi quem era esse Josafá. Josafá era o rei da tribo de Judá. E Acabe, o rei da tribo de Israel. E esse rei casou, né? Ficou parentesco com Josafá. Josafá casou com da família de Acabe. E eles foram e se juntaram. Vamos para a guerra. Que depois eu vou só narrar para não ficar grande. Vamos para a guerra, você vai comigo? Josafá falou, eu vou. E aí Josafá mandou chamar, tem os profetas, vamos perguntar ao Senhor se é para a gente ir ou não. Que é o certo, tudo nós temos que perguntar para o Senhor, né? E aí, o que aconteceu? 400 vieram, eles foram chamar os 400, né? Profetas lá, e só profetizou coisa boa. Não, vocês vai vencer. E aí, Josafá estava lá, um homem que tem o Espírito de Deus, que estava atento, falou, essa coisa boa. E aí já ficou atento, falou, não, acabou os profetas, só tem esses? Só profetizou todos os 400, só coisa boa. Não, ó, tem nada não. Deus hoje mudou, a lei mudou, hoje é outra coisa, já não dá graça. Mas a graça não é de graça. Você compra seu apartamento, você tem que pagar o condomínio, senão você perde com o tempo, né? Tudo vai botando na conta. A gente tem que ter cuidado. A graça não é de graça. E aí, Josafá fala, não tem mais. Ele falou, tem um. Mas esse, ó eu vou achar aqui, deixa eu ver a palavra que ele fala. Ah, esse é Miqueias, filho de Islã, disse Josafá. Cadê? Vamos falar na palavra que ele não fala bom. Responde o rei de Israel a Josafá. Há um ainda por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Olha o que ele fala de Miqueias, né? Ele só profetiza coisa mal, porque ele era mau, ele queria fazer a sua vontade, não a vontade do Pai. Ele só queria o seu bel prazer. Não, eu posso tudo, eu faço o que eu quiser, eu sou Deus. E aí ele deixou Miqueias de lado. Mas Josafá falou, não tem, acabou, não tem mais não, tem esse. Mas só profetiza coisa ruim, né? Mas aí Josafá quis ouvir ele. E ouviu. E ele falou, olha para você ver, até para começar, porque ele já recebeu mandura. Vai lá, mas profetiza que todos os outros profetas, 400, só falou coisa boa, que eles vão ser vencedor. Fala uma coisa boa também, fala alguma palavra de algum deles lá. E aí Josafá vai e pergunta, ele fala, não, vocês vão pra guerra, vocês vão vencer, vocês vão. O que eles falou aí? Vocês vão dar certo. Josafá fala a verdade. Josafá fala a verdade, que vê ali que ele foi, como que fala? Ele foi oprimido a falar, a ouvir, que às vezes a pessoa, a gente tem que falar para ela o que ela quer ouvir. A pessoa não quer ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pérola, ela é dura. O porco não vai querer comer a pérola não, que ela vai comer, ela vai ver que ela é dura, ela vai jogar para fora. O porco só quer o quê? Quer molinho, que parece uma pérola, quer ervilha. Ela come a molinha, ela engole. Ah, isso aqui dá pra mim. E ele falou que Jesus falou, não, fale a verdade. Profetize e fale a verdade. Eu estou aqui para ouvir a verdade. Eu procurarei cumprir. E aí ele falou que não ia vencer e falou todos os acontecimentos. O outro lá ficou irado. Falou, não falei? Ele só fala, só profetiza coisa ruim. E tudo que o profeta, o único, profetizou aconteceu. Mandou prender ele, vai ficar aí preso até eu voltar vivo. Mas ele não voltou vivo. Que a palavra, como a palavra de Elias, que os cachorros lambeu lá.
No mesmo lugar onde Jezabel tinha morrido, ele morreu também. Então a gente tem que ter cuidado com os falsos profetas e os profetas lá, os deuses falsos, que estão tão interligados. E depois eu vou falar mais na frente, os nicolaítas, que é os falsos profetas, que é os nicolaítas. A gente tem que ter cuidado com os profetas que diz que são de Deus, mas Deus, não é de Deus não. São profetas dos deuses falsos, que estão aí só falando profetadas. E quantas pastoras, pastores, que tem mulheres também enganadoras, as Jezabels, e os homens ficam lá, tem hora que é milhares de pessoas ouvindo a oração de poder, a revelação de poder, tá, eu tô aqui, ó, vou orar por você, vai fechar a porta como é que eles falam? Vão fechar o túmulo hoje, que hoje tinha um túmulo aberto para fulano, hoje vamos aqui, clica aqui, manda um pix. E as pessoas gostam e pagam para isso. As pessoas estão a cada dia ficando cegas, sendo conduzidas por palavras frívolas, por palavras sedutoras, e essas que elas gostam, como Acabe. Não, vamos ouvir os quadros. Vai dar tudo certo, você já venceu. Nós somos mais que vencedores, mas em meio às dificuldades nós somos vencedores. Como o Miqueias foi lá lançado e ele negou, ele ficou entristecido. Não, ele tá lá e ele foi e é vencedor. Buscar Deus, meus irmãos, é viver a Torá, é viver na palavra, é você ler. Não é só você falar, sou servo de Deus, sou mais que vencedor. É você se blindar. E como você se blinda? Buscando, pedindo ao Pai, ouvindo aquilo ali, vai ler na palavra. Esse pastor está falando isso. Mas na palavra fala assim. Ué, pra gente não comer comida sacrificada. Ué, mas eu não foi aqui, foi tudo com cozidinho. Mas essas festas daqui não são festas bíblicas, não são festas de Deus que Deus determinou. Isso aí é coisa do homem. E eu posso praticar isso? Cuidado a quem você ouve, a quem você serve. A gente tem que ter cuidado com essas teorias. Tem que ter cuidado com essas mulheres, as Jezabels da vida, né? Com os Balaão da vida que ensinam as pessoas a pecar. Ensinam as pessoas a pecar. Cuidado, fujam destes. Busca a palavra genuína. Busca a palavra verdadeira. E são poucos, viu? Como está escrito aqui, é 400 para 1. De 400 que você ouve, é igual lá no tempo lá passado. De 400 que você está ouvindo, um fala a palavra verdadeira. De 400 para 1, como Elias, Elias foi até mais, Elias venceu, que foi 450 falsos profetas do falso Deus. Então, a gente tem que estar atento, porque é muito engano neste mundo. Mas eu vou falar na palavra que fala aqui em Oséias. Fala assim, Oséias 4:6. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Em outras fala assim, meu povo peca por falta de conhecimento. Por ter rejeitado. E tem mais. Depois que muitos só falam assim, meu povo é destruído por falta de conhecimento. É como se, no povo não busca conhecimento, ele é destruído. Mas tem uma maldição aqui, ó. Meu povo é destruído por falta de conhecimento, por ter rejeitado o conhecimento. E leia lá o que está falando mais, que tem falando mais, mas para o texto, para não ficar grande o áudio. Meu povo é destruído, peca por falta de conhecimento, por ter rejeitado o conhecimento. É quem rejeita a palavra. Meu povo não busca o conhecimento e quando a palavra vem para ele, ele ouve, ele vê que aquilo ali é a verdade, mas ele rejeita. Ele rejeita o quê? De ir buscar, de ficar só ouvindo de pastores, de pessoas, e ele mesmo não vai ler, não vai conferir, não vai falar, Senhor, buscar o Senhor, se humilhar, orar, falar, Pai, fale comigo, traga-me o entendimento, e ele vai trazer, você vai entender, você lendo, você buscando, você vai ouvir e vai buscar. O povo erra por falta de conhecimento e é destruído por rejeitar o conhecimento da verdade. Porque eles querem o quê? Como fala lá no capítulo 11, a sensualidade, como tem versões que falam sensualidade, outras falam, a versão fala prostituição.
e faz a mistura. E isso entrando dentro das igrejas, a sensualidade. Ah, o homem hoje é calça apertadinha, não, é o cuidado. A mulher com as vestimentas também, né? Que a gente tem que ter cuidado. É o templo do Senhor, por isso mesmo que a gente tem que ter cuidado com este corpo na vestimenta. A gente não pode fazer o outro pecar, porque você peca por induzir fazer outra pessoa pecar. E a outra pessoa por cobiçar. Mas você tem a sua valia na sua vestimenta, você responde também. Por induzir, é pecado de Bilão. É pecado no silêncio. Ai, meu corpo é minhas regras. É meu corpo é minhas regras. Você é o pecado de Bilão, esse que você induz outra pessoa a pecar. Bilão induziu a outra pessoa a pecar. Tá aqui uma comidinha aqui, ó. Ah, não tem nada não. Vamos ler lá em Apocalipse, eu vou ler aqui. Apocalipse 2 fala assim, antes fala aqui na primeira carta da primeira igreja messiânica, que é em Éfeso, fala assim, no versículo 6 em diante, fala assim, mas você tem isto a seu favor, que foi a primeira igreja, já começou lá os maus ensinos, mas o Senhor fala aqui ao anjo da igreja, fala assim, mas você tem isso a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, eu também odeio. Os que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E no Apocalipse que fala aqui, no 14 fala assim, no entanto, tenho alguma coisa contra você, algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas ao ensino de Balaão, de Bilã, que ensinou Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos. Ah, não tem nada não, pode comer de tudo, porque no Apocalipse fala aqui. E várias vezes do comer, tem em Atos falando do comer, que a gente não pode comer sangue, tá lá. É 4 mandamentos que tá lá em Atos. Não comer comidas sacrificadas, não comer sangue, não é verdade? E tá aqui, ó, alimentos sacrificados a ídolos e a cometerem pecados sexuais. Cuidado. E as pessoas, pecado sexual é uma coisa assim que você vê que o olhar, né? É a luxúria. E é tão bonito você contemplar o belo. Temos que ter cuidado com os nossos olhos. Porque o pecado sexual você peca contra você que fornica, você peca com outra pessoa, né? Você peca contra outra pessoa. Você peca contra você, que é contra o seu corpo e contra o Espírito de Deus que está dentro do seu corpo. Não é verdade? Da mesma forma, você tem pessoas apegadas, da mesma forma, você tem pessoas apegadas aos ensinos dos nicolaítas. Essa igreja que é a igreja de Pérgamo, que todos, olhem para você, ela praticava todos os pecados. Ele praticou o pecado dos nicolaítas, pecado de Balaão e o pecado de Jezabel, que está mais à frente. Então a gente tem que ter cuidado no que a gente fala, no que a gente come, no como a gente se comporta. A gente tem que ter cuidado, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela é como uma flecha, que eu já falei, ela é como uma espada de 2 gumes. E a gente tem que rejeitar o ensino de Balaão, rejeitar o ensino de Jezabel, rejeitar as práticas nicolaítas. Eu vou falar agora mais um pouco sobre os nicolaítas. Como as pessoas estudam, não tem nada não, é só uma comida. O que isso tem a ver? É só uma festa, é só para o turismo, é só para o comércio. E o que eu vou falar aqui foi o que eu pesquisei no Wikipedia. Não é? O que é os nicolaítas? No Wikipedia te responde, pesquisei. Pessoas amantes do prazer. Quem são os nicolaítas? Pessoas amantes do prazer, caluniadoras, corruptoras de sua própria carne e que vivem uma vida devassa. Pessoas comprometidas com o mundo pecaminoso, praticava e incentivavam outras pessoas a se entregarem às festas, rituais, práticas e banquetes imorais. Nicolau fazia isso porque ele estava lá naquele tempo, era um homem bom, caridoso, fazia muita caridade, dava presente,
Mas ele via as pessoas que viviam das formas que eram os primeiros cristãos ali que estavam no começo, os verdadeiros, fugiam dessas práticas. Eles não aceitavam nada disso, eles ficavam afastados, por isso que muitos moravam em vilarejos, em roças, mas os que ficavam mais centralizados em vilas, em cidades, e aí tinha a congregação, pessoas do Senhor ali, mas as pessoas que ficavam ali nas cidades viviam à margem, então ficavam isolados. Ninguém às vezes queria andar e o comércio era forte nesse momento, nessas práticas. E eles ficavam, as pessoas ali, não passavam necessidade, porque mesmo comendo uma batata, você está tendo um alimento. Então, esse Nicolaita falou que não, vamos colocar isso aqui dentro, não, e começou a colocar essas coisas dentro da prática. E claro, né, como sempre, enche o lugar. Quando falar, não tem nada não. É igual Acabe. Não, eu faço o que eu quiser, eu não quero ouvir que não pode, não quero ouvir que isso, que aquilo. Ah, tudo não pode. É as práticas nicolaítas. E eles incentivavam isso. Ah, não tem nada não. Como hoje, vários pastores pregando aí. Ah, tem nada não. A gente tem que ter o bom senso. A gente não é assim, não é bem assim. Não é bem assim não. O Senhor é amor. O Senhor é amor, o Senhor é justiça. O Senhor é amor, mas Ele é justiça. Olha lá. Ele falou, exterminou com aquele povo lá, ó, de Balaão, com as práticas de Balaão que ensinou. Ah, não, ele é amor, ele é justiça, ele é fogo consumidor. Ele não pode andar com quem está pecando. Não é porque ele é mau, não. É porque ele é fogo consumidor. Se você está pecando, ele tem que afastar de você para ele não te destruir, para você não morrer. Ele tem que virar as costas para você. Porque ele é fogo consumidor, ele quer que você se arrependa dos seus maus pecados, para que ele possa andar com você. Fala que os olhos dele andam sobre a terra procurando um justo, porque ele é fogo consumidor. Não é porque ele é mau, porque ele é santo. Para você se chegar a ele, você tem que se santificar, buscar a santidade, se afastar do mal. Então, se você quer estar com ele, você tem que buscar santidade. Ou então faz o que você quiser mesmo. Seja igual a Acabe, seja igual a Jezabel, o Balaão, o Nicolau. Faz as práticas do Nicolaitas, igual muitos estão ensinando aí. Ah, tem nada não. É outros deuses aí que você está seguindo. Não o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Ele deixa, porque ele já poderia ter acabado com tanto mal da terra, que é crianças sendo violentadas, que é crianças sendo roubadas, que é pessoas do eterno, pessoas boas, tendo suas necessidades e privações a cada dia sendo tiradas. Mas o Senhor é com elas em suas privações, em suas necessidades. Porque esse mundo jaz no maligno, mas o Pai é que domina toda a terra. E Ele permite, porque Ele tomou posse através do que o homem pecou, caiu, Ele tomou posse dessa terra. Mas você que está aqui nessa terra de pecado, nós temos que vigiar, nós temos que estar alertas, que o Senhor tem bênçãos, mas a gente tem que ser fiel a Ele, não murmurar, afastar, procurar conhecer o que é do Senhor e o que é dos falsos deuses. E ir para o lado do Senhor, praticar o que é do Senhor e fugir das obras dos nicolaítas, fugir dos enganos dos perversos. E igual aqui eu vou terminar de ler o que eu pesquisei, o que eu estou lendo aqui, o que eu pesquisei. Considerar um detalhe. Deixar de comer alimentos sacrificados a ídolos é recusar-se. Na pesquisa que eu falei das práticas lá, né, as práticas nicolaítas, então eles faziam, Nicolau fez tudo isso aqui, banquetes imorais, práticas, botou dentro os rituais, as festas, não tem nada não, festa do São isso, São aquilo. Então, deixar de praticar isso é deixar de comer alimentos sacrificados a ídolos, é recusar-se a banquetes e alimentos sacrificados. As festas do paganismo implicavam o quê? Praticamente no isolamento. Quem não praticava, quem não praticava, não participava disso, praticamente ficava isolado da sociedade e da economia. Sociedade e economia.
Então, essas pessoas que não praticavam as práticas de Nicolau ficavam, igual por falar, lá isoladas, né? A vida daquela sociedade girava, como hoje, girava em torno dessas festas, dessas práticas, né? Dessa cerimônia, igual hoje. Os nicolaítas, por sua vez, procuravam contornar essa situação. Eles tentavam misturar elementos do paganismo dentro da igreja de Cristo. Então ele começou, isso não vamos colocar aqui. Aí juntou o santo que eles falam, santo com profano, não é isso? Ainda acreditavam poder justificar suas práticas pecaminosas com a graça. Que aí a graça, Deus é amor, Deus é amor. Aí eles entrou esse ensino, começou, ó, não foi nem de Derbe e outros, não. Os ensinos da graça, a graça de Deus já é uma salvação imerecida. Mas você tem que continuar cumprindo as ordens, cumprindo o ensinamento do Pai, que é lei, ensinamento, é instrução. Você tem que continuar cumprindo, ouvindo os ensinamentos do Pai. A graça, nós já é imerecida. Já é a graça, é de sermos salvos, mas nós temos que continuar ouvindo ensinamentos do Pai. Não a graça com ensinamento de forma errada. A graça você pode fazer o que tudo. Quanto mais pecado você cometer, você vai ser salvo. Deus perdoa. Quanto mais pecado, melhor. Cuidado, o pecado não é questão de você ficar fora da salvação. Você é pecador, mas você tem que se afastar a cada dia das práticas do pecado, não é? E a sentença, como está em Apocalipse 2,16, a sentença foi dada contra eles. Trabalharei com a espada de minha boca. O Senhor vai eliminar. Tá lá. Leia depois em Apocalipse 2,16. Tem a sentença de quem pratica essas práticas de Nicolau. Então a gente tem que ter cuidado. Os nicolaítas, né, que viviam uma vida devassa, pessoas comprometidas com o mundo, eles praticavam e incentivavam outras pessoas a se entregar às festas rituais, nessas práticas pagãs de banquetes. No contexto da escrita do Apocalipse, deixar de comer, como eu já falei, implicavam em viver isolados. Você é estranho, que Deus continua do mesmo jeito. Nada muda, né? Nada muda. Então nós que conhecemos o Senhor temos que ter cuidado. Como patronos de deidades cultuadas neles, tudo isso significa que o cristão verdadeiro que se abstesse desse pecado, provavelmente perderia seu emprego. As pessoas que se abstiam naquele tempo perdiam seus empregos, sua influência social e seria excluída da sociedade. E os nicolaítas então misturou esses elementos dentro das igrejas e que está aí até hoje. Não tem nada não. Cuidado. Que o Eterno, vou encerrar com a palavra aqui de 1 João 4, versículo 5, fala assim: Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. Esses homens aí, os nicolaítas, falsos profetas, que dizem que são pastores e pastoras, que ensinam uma vida fácil, um evangelho fácil, que tudo já, eu posso fazer qualquer coisa, eu já estou salvo, eu só pedir perdão, eu peço perdão. Cuidado com esses falsos, é o que está falando aqui, ó, em 1 João 4, 5. Eles procedem do mundo, essas pessoas são mundanas, eles falam que são de Deus, mas não são. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Se você é do mundo, você vai ouvir esses homens aí. Mas se você é de Deus, olha o que fala aqui. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Os apóstolos estão falando.
que quem era de Deus vai ouvir eles. Os verdadeiros, que são poucos, não esqueçam lá. Que é 1 para 400. É um verdadeiro para 400 falsos. E se você é de Deus, você vai ouvir esse um que é poucos. Você vai procurar. É igual procurar um ouro de Ofir. É um ouro lá que a jazida já está desgastada. É difícil de achar. Mas você tem que cessar, continuar buscando. Você vai achar uma pepita de ouro ali. Para você ouvir. Para você estar andando. Para você escutar. Para você ser incentivado e ouvir as palavras da verdade. Não palavras mentirosas. Que tudo pode. Tudo se fez novo. Cuidado com esses ensinos de Balaão. Filhinhos. Já está no mundo, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Você é de Deus, filhinhos, no 4 fala assim, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Cuidado, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Quando a gente fala essa frase, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, você já tem vencido os falsos profetas. Falsos profetas, o que ele escreveu aqui é pessoas que dizem que conhecem a Deus, que conhecem a Torá, a palavra, mas não ensina ela. Ensina ensinamento de Nicolau, que Nicolau também conhecia e colocou isso dentro das igrejas. Você é a igreja. Se separe. Ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. O Senhor é amor, mas Ele é justiça. Cuidado. Não se deixe ser enganado. Né? Não se deixe ser enganado. Da parte de Deus. Nisto conhecereis o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisso você conhecerá quando você lê aqui, que você busca, mas isso aqui, o que o Senhor fala? E você tem que ler lá, Deuteronômio, Juízes, Crônicas. Não tem isso que a velha aliança morreu, é nova aliança, não. A segunda aliança veio para reforçar a primeira. Tudo é uma aliança só, tudo é uma palavra só. Você não pode deixar de fora os profetas, maiores e menores. Você não pode deixar de fora o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros. Você não pode deixar de fora, você tem que ler e tudo conectar. Yeshua, em várias passagens, por que Yeshua falava tanto? Isso está escrito, ele falava vários textos da passagem de Isaías, vários textos assim também como os discípulos de Yeshua. Eles citam do que ele fala, eles estão falando lá do que eles leram de Isaías, do que eles leram lá da Torá. Então a palavra é uma, não se deixe enganado, leia os profetas, leia a palavra do Senhor, leia o Apocalipse, porque só de você ler você já é abençoado. É revelação. Permita, o Eterno quer se revelar, o Pai quer se revelar a você. E é isso para encerrar. Não deixe que esses espíritos enganadores, cuidado com esses espíritos enganadores e que tá cheio. É 400 para 1 verdadeiro. Então, cuidado. Nisto reconhecendo o espírito da verdade e o espírito do erro. Cuidado com o espírito do erro. Não se deixe ser enganado, meus irmãos. Busque Yeshua. É a palavra, é a Torá, é a verdade. Viva. Não se deixe ser enganado. Que o Eterno abençoe quem for me ouvir. E para encerrar, falar aqui de Números, lá de Balaão que ensinou o povo a pecar, em Estevão, quando ele foi fazer a defesa dele, está em Atos 6 e 7, que eu vou ler aqui, quando ele fala. Nessa ocasião, fizeram um ídolo em forma de um bezerro, trouxeram-lhe um sacrifício e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Por isso Deus os abandonou e os entregou à adoração das estrelas, como está escrito no livro dos profetas. Está escrito no livro dos profetas, lá em Números, o Senhor ali, que eu li mais na frente. O povo
O povo de Israel não foi a mim que vocês ofereceram animais mortos e sacrifícios durante 40 anos no deserto. Não, vocês carregaram a tenda de Maloque e a estrela do seu deus Reifã, os ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além de Babel. Então aqui Estevão, quando duas testemunhas falsas, sempre vai ter pessoas falsas para levantar falso contra você. Sempre vai ter pessoas do eterno e vai ter os falsos profetas. Como ali, aquelas pessoas, eles tiveram inveja de Estevão e levantou falsas testemunhas. E aquelas pessoas ali exterminaram com a vida de Estevão. Mas Estevão assim sendo o primeiro mártir depois de Yeshua. Então, em todo lugar tem os falsos profetas, os falsos ensinos. Fora aqueles que são profetas de ídolos com D minúsculo. Então, nesse mundo aqui, nós temos que pisar, eu não falo em ovos, mas que esse mundo é minado. Nós temos que pisar as pisadas de Yeshua, ter uma vida, uma intimidade com a rua, com o Espírito de Deus. E a cada dia procurar pisar as pisadas de Yeshua, cumprir com as leis e os mandamentos. Ler essa palavra a cada dia. E esta palavra aqui inteira, ela conecta a números. Que aqueles ali que morreram no deserto, por isso que o Senhor mandou matar todos aqueles ali que estavam adorando os deuses de Rifã. O Senhor mandou matar, porque era assim que eles faziam. Aquela turma que todo morreu, e tem gente que fica com peninha, o Senhor mandou matar tudo. Ainda ficou gente viva, não matou tudo não. Porque sempre se levantava mais. Porque as pessoas gostam de facilidade, acham que é difícil servir o Senhor. Acha que é difícil fazer a vontade do Pai. Então aquela quantidade toda, em nome que eu já li, não vou repetir, que morreram ali, que mandaram matar, o Senhor mandou enforcar todos. Sim, porque esses aqui ofereciam ídolos a Maloque. Eles adoravam os deuses junto com aqueles povo pagão de Moabe. Aprenderam a fazer a mesma coisa. Ficou um povo misturado. E hoje aqui não é nada diferente. Mas que nós possamos a cada dia nos arrepender, voltar para o Senhor verdadeiramente, ter cuidado com os falsos ensinos. Tenha cuidado. Então, as pessoas que são apegadas aos ensinos de Nicolau, dos nicolaítas. No 17, portanto, abandone seus pecados enquanto é tempo, senão em breve virei até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Não sou eu que diz, aqui é Yeshua, a palavra de Yeshua que diz. Ele exterminará essas pessoas que têm o ensino de Balaão, os ensinos de Nicolaíta, que é o falso profeta, ensino dos falsos, que busca falsos deuses, e do ensino de Jezabel. Cuidado com o ensino de Jezabel, como diz aqui no final, no Apocalipse 2, na parte que fala assim, no 20, entretanto, tenho isto contra você. Você continua a tolerar Jezabel, a mulher que afirma ser profetiza, mas ensina e engana seus servos, a seus servos a cometer pecados sexuais e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Ah, não tem nada a comer, nada não. Cuidado com a imoralidade sexual. Cuidado, meus irmãos. A palavra é firme, a palavra é uma e ela está aqui escrita. Não deixe ninguém te enganar com heresias. Falso profeta é aquele que pega a palavra do Senhor e fala, não é assim não, interpreta de uma maneira ao bel prazer dele. Cuidado, aqui a palavra é clara, é o que está dizendo de comer. E eu nem falei Atos, tem Atos falando sobre isso, sobre comer comidas sacrificadas. Vários textos, se você juntar e procurar, você vai achar muito mais. Eu falei aqui alguns, que é claro, como aqui no Apocalipse fala. E de Apocalipse você vai pesquisar quem é Nicolau, você vai encontrar a resposta. Como aqui eu pesquisei, eu achei.
Cuidado. Não tem nada não. Cuidado de você seguir pessoas. Siga Yeshua. Siga ele. Você não vai ter tido por inocente, como está lá em Oséias. Busque o conhecimento e também você tem que buscar. O povo erra e peca por falta de conhecimento. E você vai responder pela preguiça de buscar. Não, eu ouvi lá o pastor. Só ora na igreja. Só busca na igreja. Cuidado. Vou convidar fulano na igreja. Fale do Senhor para essa pessoa, para seu colega de trabalho, dentro da sua casa. Fale dele o tempo todo. E quem não gostar, então que se afaste de você, porque você exala o perfume do Machia. Você exala a palavra dele. Encerrando assim, então, conectado, que o Eterno possa falar o coração de cada um que for me ouvir. Em nome de Yeshua.